Seja bem-vindo. Neste tutorial eu vou abordar aqui o entendimento sobre umas ferramentas que são ferramentas de transformações e que se encontram no modo de trabalho que é o modo de edição. Para nós acionarmos essas ferramentas, nós vamos ter que sair da nossa área aqui, Object Mode, e entrar na área de edição para poder usarmos os recursos dela. Antes disso, nós vamos mudar a nossa visualização do objeto, clicando aqui nesse menu na parte inferior, View. Vamos mudar para a visualização de frente, ou posso usar a tecla 1 do teclado numérico. E aí eu vou ver meu objeto de frente, e para melhorar mais ainda, eu vou também clicar em View novamente, e vou escolher a opção View Perspective Ortho, que permite que eu mude da visualização de perspectiva ortogonal, que é a visualização bidimensional. Posso usar também a tecla 5 do teclado numérico. E aqui eu tenho o meu objeto, eu vou aproximar com aquele botão do meio do mouse, que é o Zoom. E com o meu objeto aqui grande na minha área, eu vou fazer algumas subdivisões nesse cubo, que está sendo visto de frente na visão bidimensional. Eu vou vir aqui na lateral esquerda, antes entrando no modo de edição, para poder fazer a aplicação dos recursos. Aqui eu tenho os subobjetos, que são as vértices, as arestas e as faces, que é essa parte plana. Então vou clicar aqui o Subdivide, que fica na lateral esquerda, vou dividir a primeira vez. Repara que ele cria uma linha na vertical e outra na horizontal. E aqui, ainda nas propriedades do Subdivide, onde eu tenho o Number of Cuts, eu vou clicar e vou botar o valor 10. Dá um Enter e aí vocês vão perceber que aquele cubo se transformou em um objeto subdividido aqui nessa quantidade de partes. O que eu quero que vocês prestem atenção é a posição do cursor. Toda transformação que for feita em cima dessas ferramentas, ela vai ter como base a posição em que se encontra o cursor. Para acionarmos as ferramentas de transformação, é necessário que eu venha aqui nessa guia denominada Mesh, clico na mesma, venho aqui na opção Transform, e aqui eu tenho as ferramentas que compõem a caixa de ferramentas de transformação. Grab, Rotate e Scale nós já estamos acostumados. Grab ou a tecla G, se eu clicar eu movimento o meu objeto de forma livre. Voltando, o Rotate, que eu posso utilizar a tecla R, quando eu clico eu faço a rotação livre aqui do meu objeto. Já a outra ferramenta, Transform, denominada Scale, permite que eu faça o redimensionamento do meu objeto, movimentando o mouse de forma livre. Vamos então conhecer as demais ferramentas que se aplicam aos recursos. A primeira é a TwoSphere. A TwoSphere, quando eu clico nessa opção, ou uso a tecla de atalho Shift Alt S, posso clicar aqui. Quando eu movimento o mouse para a esquerda e para a direita, nós vamos perceber que o nosso objeto automaticamente passa a tomar uma formatação curva. Ou seja, transformei um cubo em uma esfera. Vou dar a tecla ESC para sair. Então, se eu clicar Shift Alt S, da mesma forma, eu aciono a ferramenta de forma rápida. Vou dar o ESC. Vamos lá. A outra ferramenta Transform que nós vamos entender é a ferramenta Chair, que ela pode ser acionada com o atalho Shift Ctrl Alt S. Se eu clicar aqui, quando eu movimento o mouse para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo, eu tenho um deslocamento do meu objeto, dando a ele uma inclinação na sua forma. A outra ferramenta Transform que eu tenho é a ferramenta Bend. Ela pode ser acionada com Shift W. Eu queria chamar a atenção para vocês que Shift W era o antigo atalho da ferramenta que está aqui mais embaixo, denominada Warp. Então, nas versões mais antigas, o Shift W acionava o Warp. Eu agora passo a acionar a ferramenta Bend. Então, quando eu clico aqui no Bend, eu vou ter alongamento a partir do ponto em que se encontra o meu cursor. Então, qualquer movimento que eu faça com o mouse aqui, eu estou criando uma deformação aqui no objeto. Só para que vocês entendam essa deformação, eu vou segurar o botão do meio do mouse, vou arrastá-lo, repare que ele criou uma deformação aqui, daquele ponto em que se encontrava o meu cursor e a aplicação da ferramenta. Voltando à visão de front, vou dar o Ctrl Z, volto normal, vou aproximar,
Vamos agora conhecer a nossa outra ferramenta de transformação, a ferramenta denominada Push Pull. Ela não tem atalho, basta eu clicar aqui, e aqui quando eu movimento para a esquerda para a direita, ou eu inflo o objeto como se estivesse enchendo de ar, ou eu tiro o ar do objeto como se estivesse sugando o ar do objeto. Então é uma ferramenta que vocês podem dar o Enter aqui, movimentar, para que alguns efeitos interessantes aqui na malha do seu objeto. Voltando à visão de front, vou dar um Ctrl Z para voltar à ação. Vou clicar Mesh. Vamos ver a outra transformação. O Warp. O Warp você já conhece, ficou sem atalho dessa vez. Porém eu tenho aqui, na propriedade que fica aqui na lateral esquerda, na guia de ferramentas, eu tenho as propriedades que eu posso segurar com o botão esquerdo ou clicar nessas setinhas na lateral direita ou esquerda para ir aumentando ou diminuindo os valores do Warp aplicado. E verifique que o efeito do Warp aqui foi aplicado tendo como base o ponto que se encontra o cursor. Então, se vocês mudarem a posição desse cursor, o efeito vai ser baseado na posição em que ele se encontra. Se eu quiser dar um offset no ângulo, eu vou fazendo algumas alterações e vou criando figuras aqui meio estrambólicas na minha área. Então eu posso agora segurar o botão do meio, olha, que eu criei uma figura aqui totalmente diferente daquele cubo inicial que nós tínhamos. Isso é decorrente da ferramenta Warp. Vou dar o Ctrl Z e vou voltar a minha visão de frente, clicando tecla número 1. Vamos conhecer a outra ferramenta. A outra ferramenta Transform é a ferramenta Randomize. O Randomize, quando eu clico, ele dá um aspecto rude à superfície do objeto. Quanto maior a quantidade de vértices, mais rude será. Aqui nessa lateral esquerda, aqui onde eu tenho as propriedades Randomize, posso aumentar os valores para dar mais agressividade, posso modificar a uniformização dessas faces, vértices, arestas, posso também alterar a posição das normais. E aqui eu posso fazer valores aleatórios aos segmentos aqui, que pode ser as vértices, arestas ou faces, que são, na verdade, ativados quando eu utilizo a ferramenta de seleção. Ctrl Z. Vamos conhecer outra ferramenta aqui, Transform. O Shrink Fatten pode ser acionado com a tecla de atalho Alt S. Então toda a distorção que eu faço, eu me utilizo desses contornos aqui, que são as esquinas, para fazer a distorção a partir desses contornos. Então tenho aqui um objeto, se eu quiser dar o Alt S novamente, eu vou criando e vou fazendo umas coisas interessantes aqui, objetos com outra forma. Vamos botar aqui no modo de Object, você vê, eu criei um objeto aqui totalmente diferente daquele cubo inicial. E aqui eu volto o meu objeto àquela condição anterior, vou clicar a visão de frente, vou utilizar aqui a ferramenta Warp, tá ok? Então o que eu vou fazer primeiro? Nós vamos aplicar o Warp, em Transform, o Warp. Vamos então pegar aqui esse cursor e posicionar esse cursor mais ou menos aqui embaixo. Vamos botar o nosso elemento aqui para cima e vamos deixar o nosso cursor aqui no centro. Se eu aplicar agora a ferramenta Warp, vou vir aqui em Transform, em Warp, verifique que ele já modificou a formatação da transformação dele em relação ao objeto. Mas a referência foi sempre o centro. Então eu posso vir aqui, se eu aumentar o ângulo, eu vou criar uma curvatura nesse objeto, fazendo com que ele cria uma espécie de um ciclo de 360, eu crio uma forma aqui quase que de curvatura daquele objeto inicial. O que nós vamos ver agora, vou trazer o meu cubo aqui, alguns atalhos interessantes que a gente tem. Vou clicar a tecla A. Como é que eu posso selecionar uma aresta qualquer? Eu venho aqui na caixa de seleção de arestas, clico aqui, vou com o botão direito, seleciono uma aresta. Como é que eu faço para selecionar as demais arestas que compõem essa curva aqui do objeto? Basta que eu segure a tecla Alt e clique com o botão direito na aresta desejada. E aí eu crio uma seleção daquelas arestas. Se eu vier aqui em cima, clicar com Alt e o botão direito, vou selecionar esse conjunto de arestas que representam aqui. Se eu fizer isso com a face, eu venho aqui na caixa de seleção de modos,
clico, mudo para a seleção de faces. Então, da mesma forma, eu posso vir com Alt pressionado, clico com o botão direito e eu vou selecionar o conjunto de faces que compõe. Se eu quiser apagar essas faces, dou o X, Delete e criei aqui ó, um rasgo aqui na minha malha. Ctrl Z, da mesma coisa. Se eu clicar numa vértice, eu vou selecionar todas as vértices que compõem essa linha que aqui está. Então essa é uma tecla de atalho muito interessante para a gente utilizar. Outra tecla de atalho que também é muito interessante para as nossas transformações, vamos por exemplo aqui clicar na opção de arestas. Então eu clico nessa aresta que está aqui. Se eu clicar a tecla Ctrl B, eu fiz aqui ó, uma modificação criando um efeito na malha do meu objeto. Vamos lá em outra, vou clicar com essa aqui com o botão direito, vou clicar a tecla Ctrl mais B de bola, vou puxar para a direita ou para a esquerda ó, e faço, vamos selecionar as faces, seleciono uma face qualquer, dou para essa face com Ctrl B de bola e vou criando ó. Vou clicar a tecla A, criei aqui uma modificação e se eu quiser fazer um corte mais ou menos nesse sentido aqui, basta que eu com a tecla C de Cycle, eu selecione, ó, clique a tecla X, vou sair daqui com ESC, vou clicar a tecla X, mandar apagar essas faces e faço ó, um rompimento utilizando aquela tecla de atalho para criar aqueles recursos. Se eu quiser selecionar esse trecho aqui, eu clico a tecla C, abro a seleção de círculo, seleciono somente essa, dou o X, vou sair com ESC, vou dar o X, Faces e faço ó, uma ruptura diferente. Então Ctrl B serve para que eu selecione qualquer item desse aqui, pode ser vértice, aresta. Vamos então escolher aqui 3 vértices para dar o efeito. Vou botar aqui, ó. Vou dar agora o Ctrl B. E aqui eu faço ó, um corte diferente, tendo escolhido 3 vértices. Se eu quiser selecionar e fazer um corte diferente. E aqui com essa forma realizada, eu vou escolher a opção de faces, vou vir com a tecla C, selecionar essas faces aqui, ó, com a ferramenta Cycle, vou dar o X, antes vou sair dela com a tecla ESC, vou dar o X, vou dar Faces e faço alguns cortes aqui interessantes usando a ferramenta Ctrl B, que me permite fazer o bevel, né, de vértices, arestas e faces. Então é um atalho muito interessante aqui para a gente utilizar. Outra forma também, se eu quiser utilizar a tecla V, eu posso selecionar, vamos aqui selecionar a opção de arestas, eu vou selecionar essa aresta, clicando com o botão, vou segurar a tecla Shift, selecionar essa daqui, clicando com o botão direito, e com a tecla Shift acionada ainda, vou selecionar essa. Se eu clicar a tecla V de vale, eu vou ó, puxar e eu faço um corte na minha malha a partir desse ponto que eu usei as arestas selecionadas e apliquei a tecla V de... Então são alguns atalhos interessantes para a gente utilizar aqui no nosso procedimento de transformação. Espero que vocês tenham compreendido atalhos e vão utilizando aí para fazer aí algumas experiências em algum objeto aí na sua área principal. Até o próximo tutorial.